Vou dizer uma coisa para vocês. O mundo espiritual, ele é real, ele existe e ele dá sinais. Tem dias que você está bem, mas você entrou num lugar e ficou mal. Tem dias que você está bem e alguém veio até você, falou algo e você ficou mal com aquilo. Por quê? Porque muitas vezes o que a pessoa lança em palavra, lança em olhar, tem até hoje em dia você vai a algumas empresas, você vê o sal grosso lá, né? Porque diz que espanta o mal olhado. Ou seja, existe uma guerra, existe um mundo espiritual acontecendo. Agora, como que eu vou lutar? Como que eu vou poder prevalecer nisso se eu não souber onde se dá essa guerra? Concorda comigo? Eu vou falar assim, bem, eu vou lutar com alguém aqui. E você fala, não, pastor, eu topo o desafio, eu vou lutar com você. Maravilha. Só que como é que você vai lutar comigo se você não sabe onde eu estou? Se você não sabe aonde me encontrar? Perfeito? E o que eu quero dizer para você é que existe uma guerra sendo travada e essa guerra se dá na tua mente. A batalha espiritual se dá na tua mente. É lá que você trava ela. É no invisível. É no âmbito, no campo das tuas convicções em que é gerada a batalha espiritual. E tem alguém que é profissional em destruir você. É alguém chamado Satanás, que tem o papel de acusador. O nome Satanás do grego é ha-satã, que significa acusador. Ele vai promovendo culpa em você, ele vai te trazendo o passado à tona, e ele fala tão bem que ele usa a tua própria voz para falar com você. Ele tem a arte de enganar a tua mente. E ele trabalha no campo do teu pensamento. É por isso, querido, que sobre tudo que eu devo guardar a minha mente. A Bíblia diz que é o coração, mas o coração remete à mente, a tua cabeça, porque as batalhas espirituais se dão na mente. Começa num assunto dizendo, larga essa mulher, deixa, não fala nada não, deixa ele ir lá e se arrebentar. Começa num cochicho dizendo assim, você viu que ele só olhou para o fulano e elogiou fulano e não elogiou você? Você percebeu que quando o fulano chega, querido, isso é muito doido, sabe por quê? Porque às vezes você acha que é você que está percebendo. Só que eu vim te falar que existe alguém chamado Satanás, que ele é o inimigo da sua alma. Ele te faz reparar em coisas para destruir a tua vida. Satanás tem uma missão muito bem definida, diferente de mim e de você. Muitas vezes eu e você estamos aqui a toda, vou lá, e daqui a pouco você fala, não, pastor, eu não quero mais me envolver nesse ministério, eu não quero mais lidar com isso, porque você não tem a missão bem definida. Eu penso em desistir, você pensa em desistir, porque nós não temos a missão bem definida. Agora a Bíblia diz que a missão de Satanás é roubar, matar e destruir, e disso ele não abre mão. Ele está o tempo todo tentando roubar você, tentando destruir você, tentando fazer com que você pare, tentando ver que você olhe a situação e olhe para o pior daquela situação, e ele está ali, brincando com a sua mente. É por isso que eu queria ler esse texto, e vai abrir no telão, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Aonde se dá a batalha espiritual? Pastor, aonde é a batalha espiritual? É na tua cabeça, é na tua mente. Olha o que diz. Porque as armas da nossa milícia... Peraí. Gente, o que é milícia? É um exército. Significa que eu tenho uma milícia que trabalha ao meu favor? Sim, meu pastor, eu nem sabia que eu tinha um exército. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Você tem um exército. Você sabia que você tem um exército? Porque as armas do meu exército, da minha milícia, não são carnais. Querido, muita coisa que vai resolver a depressão que está dentro de você, muitas vezes não vai ser um medicamento. Não vai ser, pastora Laide, uma viagem de descanso, não é carnal. Não vai ser um abraço ou um olhar e dizer, você é importante. Muitas vezes não é isso. Não é carnal. Muitas vezes, para a pessoa, a gente fala, vai lá e faz, dá um relax, vai na academia, é terapia. Querido, isso resolve muita coisa, mas quando a guerra é espiritual, as armas não podem ser carnais. E sim, poderosas em quem? Em Deus. É em Deus, não é no dinheiro. Não é na afirmação de alguém, não é no abraço de alguém, é em Deus, é uma guerra espiritual, para destruir fortalezas. Querido, você imagina que no mundo espiritual, fica comigo, há fortalezas contra você? Você está entendendo, querido?
que nós estamos em guerra, há uma fortaleza contra os teus sonhos, há uma fortaleza por parte do inimigo querendo que você pare, querendo que você desista, querendo que você não vá. Você entende que se você não entender dessa batalha, você tende a cair na ruína, a sucumbir. Você entende que não é uma questão de opção, eu não dou bola para isso. Não é, você não precisa dar bola. Essa guerra existe, você dando bola para ela ou não. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é sofisma, gente? Ideias, conceitos, verdades que Satanás coloca dentro de você. Verdade que ele trabalha, sabe qual que é? Eu nunca fui amado. Nunca olharam para mim. Sempre foi assim mesmo comigo. As coisas na minha vida sempre foram. Ele vai colocando verdades que são mentiras, que não vêm de Deus para você, e viram fortalezas na sua mente, e você é derrotado por isso. Você desiste de lutar. Versículo 5. Próximo versículo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Querido, o conhecimento está onde? Na cabeça. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai tentar lembrar de alguma coisa, sabe o que você faz? Você normalmente fecha o olho e faz assim, ó, você olha para cima, e o teu olho vai até para cima, assim você faz. Porque você quer buscar informação, porque a tua informação está na tua mente. É por isso que muitas vezes, na batalha espiritual, levanta-se altivez, soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus, dizendo que Deus não tem nada a ver com isso, dizendo que Deus não vai mudar a tua situação, dizendo que Deus não há interesse da parte dele em se mover ao teu favor, e ele vai trabalhando. E aí eu pego todo o que, querido, qual que é a minha guerra? Eu pego tudo, o que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar os meus eu pego os meus pensamentos, eu prendo os meus pensamentos e levo cativo, preso, a obediência de Cristo Jesus. Querido, você pode deixar naquele texto lá. Você está entendendo que existe uma guerra espiritual que se dá no âmbito das tuas convicções, que é a tua mente? Está aqui no teu campo das ideias? Pastor, mas como é que eu mudo isso? Simples, querido. Paulo diz que nós temos o mesmo espírito de fé que havia em Abraão e havia em Davi, que diz, eu criei, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu falo. A grande pergunta, querido, é o que você tem declarado ao teu respeito. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, tem gente que nem conhece a palavra de Deus, tem gente que nunca leu a Bíblia, mas eu tenho certeza que se eu chego para você pedindo algum conselho, você vai me dar alguma resposta, você vai me dar algum direcionamento, amém? Para eu me sentir melhor. Eu tenho certeza que se eu conversar com qualquer um aqui, você me falaria algo para me levantar caso eu tivesse algum problema. Isso eu tenho certeza. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha que interessante. Por que você não fala isso para você? Por que muitas vezes você só fala isso para os outros? A Bíblia diz que quando eu tenho uma convicção acerca de algo, eu falo. Eu criei, por isso eu falei. Eu vejo o salmista Davi, várias etapas da vida dele, dizendo assim, olha, aquietai, ó minha alma. Ele está falando para os pensamentos dele. Ei, pensamentos, fica quieto. Espera, pois, em Deus. Ele está falando consigo mesmo, porque ele entendia que a batalha dele era espiritual. Queridos, tem um homem que foi de acordo com o coração de Deus, foi esse homem, porque ele entendeu, ele foi o maior guerreiro, mas antes de ser um guerreiro fisicamente, ele entendeu como travar batalhas espirituais. Quando você e o pessoal ali do telão vai abrir, 1 Samuel, ali no capítulo 17, no versículo 42, Davi tem a primeira batalha dele em que todo mundo vê, e você precisa entender isso aqui. Olha só, Davi foi um grande guerreiro, reconhecido por ser guerreiro, vencendo materialmente muita coisa, carnalmente muita coisa, mas antes de vencer carnalmente, ele vencia espiritualmente. Olha os olhos de um homem segundo o coração de Deus. Olha as guerras mentais que ele vencia, para depois vencer as guerras naturais. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Fica ligado comigo, hein? Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu, Golias, a Davi, sou algum cão para vires a mim com paus? Ele foi com paus para cima de Golias. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, Davi, às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim contra espada visível, a tua arma é a espada. Você vem contra mim contra a lança visível, é material. Você vem com escudo contra mim, né? Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens afrontado. Meu querido, ele não... Veja, as guerras que estão na minha vida e na tua vida, muitas vezes você não precisa nem achar que você vai vencer ela com base da paulada, da tua própria força. Você vence ela no campo da tua mente. Tem gente querendo matar você com coisas visíveis. Davi cria no invisível e era sustentado pelo Deus invisível, mas real. A batalha e a guerra é do Senhor na tua vida. Vença primeiro no campo das convicções, anulando sofismas, anulando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus que está na sua cabeça. Próximo texto, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá. Não é que há alguém forte em Israel, é que há Deus em Israel. Querido, olha que legal. Eu não sei se você sabe, mas há uma tradição judaica que diz que houve um monte em que Davi enterrou a cabeça de Golias. E esse monte é Goliate, que com o passar do tempo virou um monte chamado Golgotá, que um dos filhos de Davi, chamado Cristo Jesus, não sei se vocês conhecem, está quase de aniversário aí, botou a cruz dele lá bem no monte Golgotá e venceu o maior gigante, que é o medo, a morte. E sim, o castigo que hoje traz paz para mim e para você foi o que ele venceu lá. Querido, toda vez que Satanás tentar colocar uma mentalidade de derrota em você, você tem que reverter isso, querido. Você tem que levar tudo isso. Espera aí, Cristo Jesus pagou por mim naquela cruz. Não é a morte que minha casa merece. Não é a desgraça que vai vir sobre mim. Não é a destruição que vai ter respaldo na minha casa. Esses pensamentos não vão tomar conta da minha vida. Querido, sabe por quê? Porque pensamentos, veja, cuide do coração acima de todas as coisas, é o que o sábio Salomão escreve. Porque do coração procede as fontes da vida. Então, quando eu guardo a minha mentalidade, eu guardo as emoções que vão fluir dentro de mim. Querido, emoções são importantes. Emoções são importantes. Depende de como é que você vai emocionalmente ter uma conversa. A conversa pode tomar um rumo totalmente diferente. Você sabia que a emoção de Jó foi o que levou ele à ruína? Jó disse: aquilo que eu mais sentia de medo me sobreveio. Porque havia um pensamento qual ele não conseguiu eliminar, que liberava hormônios dele o tempo todo. E ele vibrava, ele ia por aquele rumo em que aquelas emoções afloravam dentro dele. Eu estava, terça-feira aqui, nós temos uma doutora que vem nos cursos de líderes aqui da igreja. E eu falei para ela: doutora, seguinte, você pode me dizer, eu falei para ela, eu já sei, mas você pode me dizer com quantos % de água é formado o corpo humano? E ela falou, na frente de todo mundo: pastor, 78% do corpo humano é feito de água. Eu falei: maravilha. Aí, na reunião de líderes da terça, eu perguntei: gente, vocês já viram uma plantinha, quando ela está crescendo, e você declara palavras boas para a plantinha? Todos já viram esse vídeo? E a outra plantinha com palavras ruins? Passam-se 10 dias, as que têm palavra ruim não nasce, morre, e a que tem palavras boas, colocadas no mesmo ambiente, tudo certo, ela floresce. Vocês já viram pesquisa no YouTube, moléculas de água, quando elas são colocadas em palavras boas, em um lugar positivo, e também quando elas são colocadas em um lugar negativo, e você vai olhar com um microscópio as moléculas da água sujeitas a locais positivos,
falar das coisas boas, você percebe que ela está toda estruturada, a coisa mais linda. E quando você vai olhar para o lugar em que a água está toda sujeita a palavras de maldição e coisas ruins, murmuração, reclamação, pessimismo, você percebe que as moléculas de água estão todas comprometidas? Agora, o que isso tem a ver com o que você está falando? Tem a ver com que Deus é o Deus que criou toda a ciência, querido. Criou eu e você. E ele diz isso não de uma forma científica, ele diz na palavra para você não, para que nenhuma palavra torpe, ou que não seja para edificação, saia da tua boca. Olha que interessante, mesmo que você tenha a razão de falar mal e seja a verdade, você não está autorizado a fazê-lo. Agora, olha que interessante, você é 78% água, significa que você é responsável, teu corpo todo flui na vibração de saúde emocional e tantas outras coisas mais, conforme o que você dá ouvidos e o que você fala. Porque se as moléculas de água, elas se organizam conforme as palavras liberadas, o povo de Deus também deve se organizar conforme as palavras que tem liberado acerca de si mesmo. É por isso que o salmista Davi falava consigo mesmo, dizendo, alma, aquieta-te, pois, em Deus, espera, confia no Senhor e o mais Ele fará. O salmista Davi disse também assim, olha, bendizei a minha alma ao Senhor, pois não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6,31, ele diz assim, olha, não andeis inquieto, não andeis pensando, falando, dizendo, mentalizando, preocupado com o que é que você vai comer, com o que é que você vai vestir. Não fica, não diga, não verbalize, não mentalize, não fique inquieto. A Bíblia diz em Filipenses 4,6, olha, não andeis inquieto. O que é inquietude? É você não fala, mas você fica remoendo em pensamento. Não andeis inquieto por coisa nenhuma. Porque as batalhas espirituais se dão no campo da sua mente. Querido, você, de fato, não controla se o passarinho passa por cima da sua cabeça. Esses dias eu estava aqui na igreja, o passarinho passou e cagou, mas Deus abençoou a minha vida e caiu só no sapato, não caiu na cabeça. Vamos dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Aleluia. Gratidão. E nisso, graças a Deus. Mas, isso você não é capaz de impedir. Agora você é capaz de impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Para de se torturar com pensamentos de falência. Para de se torturar com pensamentos de desânimo. Para de se torturar. Deus está falando com você hoje, querido. Pensamento repetitivo é uma das coisas que Deus odeia. Não quer, Ele não te criou para isso. Agora a gente fica remoendo a mesma coisa. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento, deixa eu te falar o que o sentimento é. Sentimento é uma convicção, querido. E convicção se atrai. A Bíblia deixa claro. Deus diz o seguinte, todo dia eu lhe proponho a bênção e a... A bênção e a... Aí Deus continua dizendo, escolhe, pois, a bênção. Mas como assim, pastor? Eu quero a bênção. Sim, mas se você ficar remoendo pensamentos ruins que vão te levar a falar mal do outro, vão te levar a olhar a situação de maneira ruim, vão te levar a falar coisa ruim e tudo mais, e aí você vai criar esse caminho vai puxar você também. Você percebe, querido, eu não sei se você sabe, mas Davi, quando ele estava fugindo, num momento de aflição, o que é que ele encontra? Ele encontra pessoas mais aflitas do que ele. Davi estava fugindo de Saul, estava aflito, ele estava escondido na caverna de Adulão, e na caverna de Adulão ele conhece o que seria chamado os valentes de Davi, mas naquela época eram pessoas amarguradas de espírito e endividados. Por que ele encontrou essas pessoas? Porque ele estava naquela situação, então automaticamente ele encontrou, até que um belo dia ele se reanimou no Senhor, recebeu uma nova palavra, voltou a entender o mundo espiritual na vida dele e pegou aquela turma de amargurados de espírito e transformou em valentes. Então, eu estou muito tranquilo com a tua situação atual. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Querido, não preciso saber. O que eu tenho para te dizer é que se você mudar aqui, na tua cabeça, você pode sair de qualquer lugar. Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos preso. E fez coisas extraordinárias de dentro da cadeia. Libertou um país e foi presidente da África. Preso. A tua condição atual não precisa destruir
cabeça, teu pensamento. Você pode vencer batalhas espirituais. Querido, e tudo que está no céu, quando eu venço, é manifesto aqui na terra. Jesus me disse isso, seja feita a tua vontade no céu, como é na terra. Querido, há coisas que não chegam em nossa vida, porque há batalhas espirituais sendo travadas. A Bíblia é clara. Certa vez Daniel estava orando acerca de algo, e quando o anjo foi levar para ele, não conseguiu chegar até Daniel. Porque havia uma batalha espiritual, mas ele perseverou na sua meditação, na sua adoração a Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia medita na palavra de dia e de noite, a palavra meditar, o termo meditar, quando você olha do hebraico, lá em Salmo capítulo 1, você encontra o termo chamado Hagá, H-A-G-A-H, que significa sussurrar. Sussurrar. O que é meditar na palavra? É sussurrar. Sussurrar. Sabe por quê, querido? Porque você fala o que está cheio do teu coração. Jesus já disse isso e disse muito mais, que você vai ser condenado, absolvido, conforme for as tuas palavras. Quer saber do teu amanhã, querido? Mude a tua maneira de pensar hoje. As batalhas estão se dando na tua mente. Muitas vezes que você ora, mas decide não pensar de outro jeito. Você vai lá e você vai a Deus, e na verdade é um culto ao teu problema. E não vai mudar. Você foi lá cultuar o teu problema. Senhor, pelo amor de Deus, muda essa situação financeira que está me desgastando. E você ora. Mas você sai dali remoendo aquele negócio. Você ainda está ali. Querido, você em nome de Cristo Jesus tem que entender que as batalhas se dão na sua mente. E você tem que vencer ela aí na tua cabeça. Amém? Por isso que nós temos o mesmo espírito de fé, que diz, eu criei, por isso eu falei. Eu não sei se você sabe, mas olha que incrível é essa história. Josué e Caleb foram os únicos, junto com quem tinha menos de 20 anos, que foram autorizados a entrar na terra Canaã. Todo mundo lembra da história? Tinha uma terra que Deus preparou e que só deixou Josué e Caleb, quem tinha menos de 20 anos de idade, entrar. Porque o povo fazia o quê? Reclamava, murmurava muito. Querido, quando Josué chega em Jericó, e ele fala, nós vamos conquistar essa cidade, o que ele fala para o povo? Seguinte, gente, eu estou coordenando agora aqui, vamos vencer. Era a minha primeira batalha com vocês, só que é o seguinte, vocês vão rodar 6 vezes aqui. O povo de Israel estava acostumado a dar volta. Vocês vão dar 6 voltas aqui, só que é o seguinte, vocês não vão abrir a boca. Vocês não vão dar um pio. Vocês não vão falar nada. A primeira lição que Deus está ensinando para um povo que iria vencer, é que tem horas que, às vezes, nada vai acontecer, tem horas que você vai andar em círculos, só que você está proibido de reclamar dessa situação, porque Deus está trabalhando para que quando o 7º dia chegue, você fale o que tem que falar, para o milagre e o extraordinário acontecer. O grande problema é quando nós estamos lá, não vendo a coisa acontecer, e ele dando volta, e murmurando, reclamando. Por que eu estou fazendo essa coisa idiota? Por que minha vida não muda? Por que é o mesmo ciclo? Por que as mesmas pessoas? Por que todo dia a mesma coisa? Todo dia a mesma visão? Todo dia... E Deus está ensinando, querido, que você tem que abrir a tua boca quando tiver que abrir. Porque o poder da morte e da vida está nas tuas palavras. E a guerra espiritual se dá no campo da tua mente. Por isso, cuide muito da tua cabeça. A Bíblia diz que esteja em mim os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Os mesmos pensamentos de Cristo. Eleva os meus olhos para o alto, de onde veio o meu socorro. Você tem que cuidar muito bem, querido, com o que você está pensando. Porque as batalhas espirituais se dão no campo da tua mente. Houve um povo, olha que incrível, antes de Josué, que não entrou na terra prometida, estava à beira de entrar. Porque 12 espias voltaram, 10 começaram a falar mal. E olha que interessante, olha o termo que a Bíblia usa. A Bíblia diz que os 10 espias que falaram mal, que iriam morrer se fossem conquistar a terra, contaminaram todos os demais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você.
dependendo do que você está alimentando de pensamento na tua cabeça, você está contaminado e está automaticamente proibido de acessar aquilo que Deus preparou para você desde que você nasceu. Dependendo dos pensamentos que você está alimentando, você está proibido de acessar aquilo que Deus tanto prometeu para você, desde que você nasceu. Você está entendendo que você nesse corpinho maravilhoso que você tem aí, sabe qual que é o diferencial de você, hoje, para você, tendo tudo que Deus prometeu na tua vida, vivendo tudo que Deus tem para você? Sabe qual que é o único diferencial? É a tua mente, a maneira com que você pensa. Por isso que a palavra metanoia, arrependimento, significa mudança de mentalidade. Arrependimento não tem a ver com choro. Arrependimento, querido, não tem a ver com lágrimas. Arrependimento não tem a ver com remorso. Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. O que eu vim dizer para você hoje aqui, querido, é que as batalhas espirituais estão se dando no campo da tua mente. E se você for orar idolatrando o problema e não entregando de fato na mão de Deus e descansando, desligando, virando essa chave da tua cabeça, querido, você vai ficar muito complicado de fato isso ser entregue na mão de Deus e você poder vencer essa batalha. Pastor, mas eu não consigo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está soprando, escute só, isso aqui é o que me faz vencer. Deus não está soprando na tua mente pensamentos para te deixar preocupado. Se Deus não está soprando, eu vou dizer quem está soprando. Satanás está soprando. Então, se tem coisas repetitivas que estão preocupando você, deixa eu dizer uma coisa, não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do diabo, querido. Então, você rejeita isso em nome de Jesus. Você fala, não, Satanás, você está repreendido agora em nome de Jesus. Esses pensamentos não vão dominar a minha vida. Querido, como eu te falei, Satanás sabe a missão dele, leva muito a sério. E basta um pensamento. Basta uma palavra. Satanás vai fazendo você perder a autoridade, vai fazendo você esquecendo algumas coisas, vai fazendo você deixar algumas coisas, vai fazendo você se afastar de algumas coisas. E quando vê que não, que ele já arrancou de você, suavemente, com as lindas filosofias, com as lindas teorias, que vêm para promover o amor, mas promovem a discórdia, que vêm para promover a unidade, pela unidade você está matando outras pessoas. Que vem para promover a paz, e pela paz você está aniquilando outras pessoas. Que vem para promover a união, e pela união você está causando divisão. Que vem para promover honra, e pela honra você está causando desonra. Tudo pela causa maravilhosa, que Ele consegue dizer que é de Deus, e bota no seu coração, na sua mente. Por isso que sobre todas as coisas que eu devo guardar, guarda a minha mente. Querido, presta muita atenção nisso. Só uma pessoa pode discernir a intenção do coração, e a Bíblia deixa bem claro quem é essa pessoa. Não é você, não é você, não é você, não é você, não é eu. A única pessoa que discerne a intenção do coração é Deus. Por isso, se você vai dar um passo, não fica confiando no teu coração, não. Decida diariamente viver uma vida travando a batalha da mente, negando esses pensamentos que você sabe que não vem de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é louvável, vem dos mais altos céus. Se não é isso que está na tua cabeça, querido, você tem autorização de ignorar, porque não é isso que Jesus tem prometido para você. Ah, pastor, mas isso é impossível. Não, não é possível, não. Nós contamos com a força do sobrenatural e com o entendimento das Escrituras para anular esses sofismas, para anular essas falsas verdades que tentam se levantar como fortalezas na tua mente e tentar selar você uma vida de desgraça, desânimo, infrutividade, querido, e que você não rompa, que você fique dando volta, dando volta, dando volta. A palavra reclamação na Bíblia, sabe o que significa? Uma das traduções dela do hebraico, murmuração, esperar mais uma noite. Incrível, né? Esperar mais uma noite. Querido, se eu fico alimentando coisas ruins, o que você está dizendo para você é, meu propósito? Pode esperar mais uma noite. É por isso que a Bíblia diz, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Querido, sabe quais pessoas, eu sento com muita gente, sabe quem que eu vejo, pastor, de prosperar, avançar, está voando? A pessoa que ela chega numa empresa,
e aí tem uma situação chata, ela vai lá, ameniza a conversa, ela não sai falando mal, ela não fala mal, ela não reclama, ela não murmura, ela faz a parte dela, faz até acima, ela tenta, né? Ah, é legal. E aí você pergunta, como é que é lá aquele negócio? Não, ele exalta todos os pontos positivos, ele não fala nada de errado. Não abre a boca. Porque eu também não tenho que saber daquilo. E eu vejo essa pessoa, ela só vai. Porque se teus olhos forem bons, querido, todo o teu corpo será luz. Agora, quando eu murmuro, eu espero mais uma noite. Querido, quem sabe teu casamento está esperando mais uma noite. Quem sabe teus amigos estão esperando mais uma noite. Quem sabe a tua vida profissional, as metas que Deus tem para você, está aí esperando mais uma noite. Quando Moisés chega diante de Faraó e fala, Faraó, você quer que eu tire as rãs daqui? Você me chamou para tirar as rãs. Sabe o que Faraó responde para ele? Ele fala assim, eu quero que você tire as rãs. Aí Moisés, por isso que nada que está na Bíblia é em vão. Uma das pragas foi essa, rãs sobre o Egito. Moisés pergunta para ele, Faraó, quando é que você quer que eu tire as rãs? E Faraó diz, amanhã. Ele fala amanhã. Querido, eu não sei por que ele fala amanhã. Estudiosos judaicos dizem que é porque ele queria se passar como Deus, porque Faraó era Deus, e ele queria avisar a comunidade dizendo que ele fez algum tipo de magia, e que no dia seguinte as rãs iam sair. Ou seja, ele sabia que o poder não vinha dele, mas ele queria que todos soubessem que o poder vinha dele. Eu vim dizer uma coisa para você, querido. O poder sempre vai vir de Deus. Por isso, abrir mão de quem você é, abrir mão dessas coisas que não valem nada, dessas verdades que não tem te levado a nada, abrir mão da razão, querido, que vai te fazer dormir no sofá, abrir mão da razão que vai fazer você provocar uma divisão, abrir mão da razão. Tem a razão de Deus na tua vida. Tem a palavra de Deus. Esse ano de 2020 pode ser um ano totalmente diferente, mas uma palavra eu quero deixar para você aqui. O sábio Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu não sei o que aconteceu esse ano inteiro, eu não sei como você começou, mas uma coisa eu sei, você pode terminar ele muito bem. Você pode terminar ele muito bem. Amém? Então, nesse momento, querido, eu queria anular alguns pensamentos aí que você vai ter que deixar para trás. A diferença do Lucas de 2020 para o Lucas de 2021 pode ser nenhuma, se eu não mudar a minha maneira de pensar. Se eu não abandonar pensamentos repetitivos, se eu não abandonar alguns tipos de conceitos, se eu não abandonar algumas verdades, para viver o novo. A Bíblia diz que Deus não derrama vinho novo em odre velho. Odre velho é uma mentalidade velha, é uma mentalidade com os mesmos pensamentos repetitivos. Você quer algo novo, você quer que mude a tua vida, você quer que venha algo novo, mas você não abre mão desse mesmo pensamento, então não vai vir vinho novo, porque o teu pensamento ainda permanece o mesmo. Não vai vir um remendo se tua roupa é velha. Então, nesse momento, eu quero que você, se você pode, se coloque em pé. Você que está na sua casa, fique em oração comigo agora. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, querido. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça. E eu quero que agora o Espírito Santo de Deus faz o teu trabalho melhor do que eu mesmo, Pai. Espírito Santo, Tu és real. Tu és verdadeiro. Faz o teu trabalho como ninguém.